Um dos pontos habitualmente submersos na agenda do debate ambiental são os temas antigos, que persistem, que são irredutíveis, que insistem em marcar sua presença, apesar de todo o progresso da humanidade. São os problemas do saneamento básico, são problemas do abastecimento de água potável, da coleta de lixo domiciliar, da exposição de pessoas a ambientes com valas abertas de esgoto. Recentemente, o Censo Demográfico Brasileiro, de 2010, revelou que mais ou menos 15% das crianças brasileiras convivem com esgoto a céu aberto, brincam em torno de esgoto a céu aberto. Léo, essa agenda inconclusa, que ainda é tão dramática para o Brasil, se nós imaginarmos em escala planetária para a África e outros países da Ásia, como é possível reagir com tanta concentração de riqueza nos países tratando de temas absolutamente, enfim, frutos do progresso, quando camadas e camadas da população mundial ainda não têm acesso, digamos, a esses serviços básicos? Parece interessante nós situarmos essa discussão à luz de um compromisso internacional, né? No ano 2000, os chefes de Estado, 123 chefes de Estado assinaram os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Que tem diversas metas. A meta número 7, chamada Sustentabilidade Ambiental, diz respeito especificamente ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. E essa meta, ela previa que em 2015 os diversos países do planeta reduziriam em 50% o déficit, a proporção de pessoas sem acesso ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, tomando como referência o ano 1990. Portanto, entre 90 e 2015, quem não tinha acesso a esses serviços, haveria uma redução de 50% da proporção dessas pessoas. Muito bem, nós estamos próximos a 2015, tudo indica que o mundo dificilmente atingirá a meta para abastecimento de água e certamente não atingirá a meta para esgotamento sanitário. Portanto, temos um contingente muito expressivo da população do mundo, né, que tem endereço. Ela não é homogeneamente distribuída, obviamente, por todos os continentes, por todos os países, né? A América Latina tem muitas dificuldades, a África certamente, parte da Ásia certamente, de conseguir condições minimamente dignas, né, de qualidade de vida para a população. Nós estamos falando de populações que têm estilo de vida comparáveis à época medieval, né, se nós quisermos colocar a questão de forma clara. Bom, me preocupa muito o que a Rio+20 definirá em relação a esse tema. Circula um documento preliminar, né, que são os compromissos dos chefes de Estado. Ele ainda não está acabado, pode ser que altere em alguma questão, e o texto desse documento preliminar é mais ou menos o seguinte: os chefes de Estado reafirmam seu compromisso com os ODM, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, há apenas 3 anos, né, do ano de alcance das metas, o que é absolutamente insuficiente. Os ODM, essas metas dos ODM já foram, à época, consideradas extremamente tímidas, né? Para dar um exemplo, a década de 80, entre 1980 e 1990, havia sido definida como uma meta, a década internacional da água e do esgoto, e a proposta dessa década é chegar ao final da década com a universalização do saneamento. Quer dizer, não se atingiu, ficou longe de se atingir, e em 2000 se estabelece uma meta tão tímida quanto essa. Se a Rio+20 se limita a reafirmar esse compromisso dos anos 2000, nós estaremos muito, muito atrasados em relação a esse tema central do saneamento básico. Eu não penso que é necessariamente uma agenda do passado, uma agenda... Alguns costumam dizer que nós temos uma dupla agenda, a agenda da pobreza, a agenda do desenvolvimento. Nós temos questões do desenvolvimento muito presentes na questão do saneamento também, né? A água tem sido o veículo de muitos contaminantes e poluentes que são frutos do processo de industrialização, da modernidade, do uso do agrotóxico no campo, né? Então, também dentro da agenda do saneamento, a gente pode considerar que há desafios que afetam a população como um todo, que são produto não da pobreza, mas do próprio processo de desenvolvimento.
Bem, tivemos aqui um breve resumo de alguns pontos de extrema relevância para a população mundial, que será tratado na Cúpula dos Povos e será objeto de debate. Mas esse nosso encontro, ele tem uma denominação que eu convidaria a todos os 4 amigos aqui reunidos para debater, para que em 2 minutos desse uma mensagem à Cúpula dos Povos. Porque o nome que está por trás dessa reunião, que junta essas pessoas todas aqui na nossa tenda, é Saúde, Padrões de Produção e Consumo e Desenvolvimento Sustentável. A Terra para Todos? Então, acho que nós temos, olhando, por exemplo, a experiência dos povos originários da América Latina, nós temos aqui uma cosmovisão e também uma cosmovivência que aponta uma série de elementos éticos e práticos que podem estar inspirando esse projeto de futuro que nós estaremos construindo, né? Por exemplo, os indígenas Aimara, os Quechua, da região andina, né, que entendem, por exemplo, que a Pachamama, assim como nós humanos, tem os seus direitos e que esses direitos precisam ser respeitados, né? A ideia de que o trabalho pode ser o núcleo vivo, né, da existência social, né, e não o lucro ou a economia pela economia, mas o trabalho entendido integrando as mulheres, a reprodução da vida social e das famílias, o respeito ao meio ambiente, a preservação dos modos de vida das comunidades tradicionais. Então, acho que juntando isso com os pressupostos que o socialismo nos traz desde o século XIX, certamente a gente tem matéria-prima para avançar na construção de um outro projeto. Porque a economia verde, me desculpem, mas ela me parece, nesse momento, até cínica, na medida em que a gente sabe exatamente o que o grande capital quer, né, de nós aqui, e que eles tentam, nesse documento zero, por exemplo, a que se referiu o professor Léo Heller, falar de uma capacitação que eles viriam nos trazer, né, sem reconhecerem que são eles os causadores dos grandes conflitos ambientais que nós temos hoje nos nossos países, né, e um saber que nós temos aqui e que poderemos, sim, oferecer a eles para construir sustentabilidade. Léo. Bom, eu não consigo dissociar essa discussão da finitude dos recursos naturais à discussão dos padrões de consumo, né, dos padrões de uso da energia, né, quem consome mais, quem usa mais energia, que esse é o grande discurso dos países que se desenvolveram, né. Eles têm um padrão de consumo muito mais elevado do que os países em desenvolvimento, usam muito mais energia, emitem muito mais, né, gases que provocam mudanças climáticas globais, e agora o discurso é precisamos conter, né, e com que compromisso esses países entram nessa disputa. Então, haverá terra para todos, haverá água para todos, haverá ar para todos, haverá clima para todos, desde que se mude o paradigma de desenvolvimento, de consumo, de exploração da economia por parte dos interesses do capital, né, que cada vez nos empurra e empurra todas as populações a consumir bens que não são essenciais, que são supérfluos. Então, eu não consigo separar essa discussão de uma discussão de modelo de desenvolvimento. E o que fazer? O que fazer, na linha do que Raquel acaba de dizer, alterar profundamente o paradigma do desenvolvimento, né? Alterar profundamente isso. Com certeza as nações têm um papel fundamental nisso, mas centralmente a sociedade, a população, né? Que é necessário que apresente uma proposta contra-hegemônica que combata, que mostre caminhos diferentes dos que estão predominando. Moacir. Bem, o que eu tenho para dizer é que não tem como a gente discutir desenvolvimento sustentável sem discutir reforma agrária, sem discutir agroecologia, sem discutir agricultura familiar, sem discutir populações e povos tradicionais. Não tem como discutir desenvolvimento sustentável sem discutir modelo de desenvolvimento econômico. E o que eu tenho também para reforçar sobre esse novo produto do capitalismo aí, que é a economia verde, é dizer que é uma proposta de compensação ambiental. Ela não questiona consumo, padrões de consumo, ela simplesmente exporta o dano ambiental para o terceiro mundo e continua com a necessidade de produzir mais, gerar novos produtos e vender mais.
Não caiam nesse discurso igual foi o da Revolução Verde, que foi o mito de que com a Revolução Verde acabaria a pobreza do mundo. Hoje a gente tem 1 bilhão de pessoas passando fome e, além desse 1 bilhão de pessoas passando fome, a gente está com praticamente todo o solo agricultável do mundo contaminado pelo agrotóxico. Então, não caiam nesse discurso da economia verde. Ari. Eu acho que a Cúpula dos Povos, todos nós que estamos envolvidos nesse movimento, com uma proposta alternativa ao que está colocado, é construir bases concretas de uma outra sociedade. Isso seria fundamental. Por exemplo, desmistificar que você só pode produzir alimento usando intensivo e extensivamente agrotóxico, veneno. Esse é o discurso da Monsanto, é o discurso dos grandes produtores, né, de agrotóxico. Ou seja, todo o trabalho, toda a reflexão científica em torno do modelo da agroecologia mostra que a produção que não trabalha com essa lógica é possível ser feita com um custo mais baixo, é possível ser feita com uma preservação ambiental mais evidente, é possível ser feita incorporando mais pessoas ao trabalho, é possível ser feita a partir de um horizonte, uma sociedade solidária, né? Porque, na verdade, o agronegócio não produz alimento, eles produzem mercadoria. Então, o compromisso que eles têm com a terra, né, é nenhum. O compromisso que eles têm com os povos que vivem lá é nenhum. Então, eu acho que o momento de construir uma alternativa que desmistifique determinados discursos é fundamental para que a gente possa sustentar a luta, que não seja uma luta só baseada na denúncia. A denúncia está feita, inclusive, por eles mesmos. Então, eu acho que o caminho deve ser esse, começar a construir, no interior do capitalismo, propostas reais, efetivas, fundamentadas, de alternativas que possam viabilizar a humanidade no outro caminho. Meus amigos, aqui temos tema demais para o debate, mas vamos continuar com esse debate. O debate está aberto e o Centro Brasileiro de Estudos pela Saúde, o SEBS, vê na realização da Cúpula dos Povos uma oportunidade de reafirmar esses compromissos, de manter acesa a luta por uma justiça ambiental, uma justiça entre os homens, maior distribuição da riqueza, menor consumo do planeta. Então, o debate está lançado e temos certeza que os frutos que colheremos dessa Cúpula dos Povos será capaz de influenciar, de alguma maneira, os rumos que os nossos chefes de Estados tomarão a partir das decisões nessa cúpula. Não podemos perder essa oportunidade. Mas isso é apenas um momento de intensificação da luta, porque ela continuará.